trabalho são mostradas técnicas de redução de ruído que são aplicadas a sinais de fala contaminados por ruído e é feita uma comparação do desempenho entre essas técnicas. Então, as etapas do trabalho consistem na simulação de fala contaminada. Tem acesso a 30 sinais de fala, 3 sinais de ruído. Esses ruídos são de restaurantes de tamanho médio e grande e também de restaurante mexicano. Para cada um desses ruídos são feitas 5 realizações, onde cada realização buscou-se ter uma amplitude mais ou menos constante. E cada uma dessas realizações são aplicadas aos sinais de fala, obtendo SNR resultantes de 8 níveis diferentes, de menos 20, menos 10, menos 5, 0,5, 10, 20 e 50 dB. E por fim a gente obtém 7.200 sinais que serão processados pelas técnicas a serem analisadas. Então aqui a gente tem um exemplo de um sinal de fala que foi disponibilizado para o experimento e também um sinal contaminado por ruído. Em laranja a gente tem um sinal de fala no tempo. Ele possui um período de um pouco mais de 1 segundo que foi inserido propositalmente, porque durante esse período os algoritmos vão utilizar o sinal contaminado para fazer uma estimativa da SNR. E em azul a gente tem um sinal contaminado, que aqui nesse caso possui uma SNR resultante de 0 dB. Então as 3 técnicas que serão estudadas são subtração espectral, filtragem de Wiener com estimativa de SNR a priori e máscara binária. As métricas de desempenho que serão utilizadas, nós temos inicialmente esses 2 reerros, que são calculados utilizando o sinal de fala contaminado e o sinal de fala processado. Ele é indexado por lambda, que é o trecho da fala, e k, que é o bin. O lambda maiúsculo é a quantidade de trechos total e o k maiúsculo é a quantidade de bins no total. Então, com essa métrica a gente busca entender o quão próximo o sinal processado está do sinal real, sinal de fala limpo. A gente também plotou o espectrograma dos sinais processados, dos sinais contaminados e da fala limpa, para visualizar a eficácia desses métodos, dessas técnicas, para ver o quanto elas removem de ruído e também o quão próximo o sinal processado fica do sinal real. E por fim foi feita uma avaliação subjetiva, onde foram escutados diversos sinais processados e foram atribuídas notas em uma escala de 1 a 5 para entender o quão bom é a performance dessas técnicas do ponto de vista da percepção humana. Então, o primeiro algoritmo, explicando basicamente, é a subtração espectral. Aqui a gente tem um fluxograma de como funciona esse algoritmo. Então ele recebe o sinal de fala corrompido por ruído, calcula a FFT desse sinal, obtendo o Y de ômega. Ele faz o espectro, calcula o espectro de Y de ômega e esse espectro é elevado a um expoente P. Para P igual a 1, a gente tem o algoritmo de subtração espectral tradicional, que utiliza a magnitude do sinal, e para P igual a 2 é utilizado o espectro de potência. Esse sinal y, módulo de y elevado a p, ele vai ser subtraído de uma estimativa do ruído, que ela é obtida em períodos onde há o silêncio, onde existe apenas o sinal de ruído, não há sinal de fala. Essa estimativa também é tirada do módulo elevado a p. Por fim, a gente tira a raiz quadrada, no caso do espectro de potência, né? A gente tira a raiz quadrada desse sinal e calcula a FFT inversa para obter a estimativa do sinal de fala. Na filtragem de Wiener, a gente pode definir a transferência desse tipo de filtro como sendo uma relação entre a potência espectral do sinal de fala limpo, lambda de x, e a potência espectral do ruído, lambda de d. A gente pode também definir a nossa SNR a priori como sendo QC de K, que é também uma relação entre essas duas potências espectrais.
E com isso a gente consegue reescrever essa função de transferência como sendo QC de K sobre QC de K mais 1. E aí com essa função de transferência a gente consegue aplicar ela no nosso sinal contaminado para obter uma estimativa do sinal de fala. Só que para isso a gente precisa estimar qual é o valor de QC de K, a nossa SNR a priori. Então a gente usa o estimador dado pela referência 2, que é essa equação aqui. Então a gente tem o QC de K chapéu na amostra N. A gente tem uma constante A, que ela é entre 0 e 1. Nas referências, o valor de 0,98 foi indicado como um valor que gera bons resultados. Nós temos o x chapéu de K na amostra n-1 elevado ao quadrado. Esse é um estimador da amplitude da amostra anterior. Ele é dividido pela potência espectral do ruído, também na amostra anterior. Isso é somado a 1 menos A vezes o valor máximo entre a SNR a posteriori, né, que é estimado, subtraído de 1, e 0. Então a gente pega o valor máximo entre 0 ou essa SNR a posteriori menos 1. E esse estimador ele precisa dessa condição inicial, que é dada pelo QC de K no índice 0. E o último método é a máscara binária. Então a gente pode obter o espectro do ruído como a subtração do sinal de fala contaminada menos o sinal de fala original. Aqui nesse caso a gente tem acesso ao sinal de fala limpo, então a gente consegue obter o espectro do ruído. Ele também poderia se obter diretamente das realizações de ruído que estavam disponíveis. Tá? E com isso a gente consegue encontrar uma SNR de limiar que é dita ideal justamente para a gente utilizar esse sinal de fala limpo. Né? Na prática a gente não teria acesso a ele e teria que estimar essa SNR de uma outra maneira. Então a SNR vai ser dada pelo módulo ao quadrado do espectro do sinal de fala pelo espectro do sinal de ruído. E com isso a gente obtém a máscara binária. Ela vai valer 1 onde a SNR for maior do que 0 dB e 0 para os outros valores. Quando a gente aplicar essa máscara binária no nosso sinal de fala corrompido, a gente consegue obter uma estimativa do nosso sinal de fala, removendo ali as componentes nos bins onde a gente tem uma SNR negativa. Né? E por fim a gente obtém o nosso sinal no domínio do tempo, a gente sintetiza ele utilizando o algoritmo de overlapping at. Então agora nós temos os resultados. Inicialmente a gente calculou aqueles erros que foram dados pelas equações. Né? Então na figura da esquerda a gente tem um erro no trecho de índice lambda e no bin K, e na figura da direita a gente tem um erro global. Né? A análise para elas são semelhantes. Então na subtração espectral nós temos erros mais elevados, até 5 dB mais ou menos. Né? Então, a partir disso, o valor do erro da subtração espectral é praticamente igual ao da máscara binária. Para a filtragem de Wiener, em menos 20 dB, ele é o que possui maior erro. Esse erro cai rapidamente e praticamente se iguala à máscara binária em 0 dB. E após isso ele é menor do que os outros métodos, e em VIT em 50 dB é praticamente nulo esse erro. E para a máscara binária, ela por sua vez tem um comportamento diferente, ela é aproximadamente constante em todas as faixas de SNR. Então isso mostra que mesmo para SNR de menos e 20, menos 10 e menos 20 dB, a gente consegue ter uma estimativa do sinal de fala que ele tem certa fidelidade com o sinal original. Aqui a gente botou o espectrograma para os diferentes níveis de SNR. Então, o sinal da parte de cima é a fala limpa, o segundo deles é a fala contaminada, vai variando a SNR. O terceiro é a fala processada pela subtração espectral, seguido da fala processada pela filtragem de Wiener, e o último dos sinais, na parte de baixo, a fala processada pela máscara binária. Então, pegando inicialmente a fala contaminada, a gente vê que à medida que a SNR aumenta, a menor presença do ruído, né, como esperado. Então, de certa forma, a gente valida essa parte de simular o sinal de fala contaminado. Né? Agora, olhando inicialmente a fala processada pela subtração espectral, a gente vê que até mais ou menos 0 dB, na verdade em 0 dB, perdão, em 0 dB aqui, inicialmente olhando 0 dB, a gente vê que já há uma filtragem
onde não há mais presença de ruído praticamente, porém a gente vê que faltam componentes do sinal, né? Então provavelmente haverá uma distorção no nosso sinal de fala. E esse valor está condizente com os erros, né? A gente vê que aqui até 0 dB o erro da subtração espectral realmente ele é superior aos demais. Então, apesar de fazer uma filtragem para SNRs inferiores, ele remove também componentes importantes do sinal de fala. Já para filtragem de Wiener, a gente vê que para diferentes níveis de SNR, até mesmo 5 dB, ainda há certa presença de ruído. Porém, a gente vê também que as componentes do sinal de fala original eles estão ali. Então, apesar de ter ruído, ele preserva as componentes da fala. E para a máscara binária, a gente vê que para todos os sinais de SNR, todos os níveis de SNR, na verdade, ela remove bastante do ruído. Para menos 20 e menos 10 dB também remove bastante ruído, porém a gente vê que o sinal de fala ele não está tão idêntico ao sinal original. Então, novamente, aqui o erro ele indica isso, erros maiores para esses dois valores. Porém, a partir de menos 5 dB, a gente já vê que o sinal de fala processado já é bem semelhante ao sinal de fala limpo. E, por último, nós fizemos uma análise subjetiva, atribuindo notas, né, dando notas a cada um desses sinais de fala. Então foram escutados diversos sinais, calculada a média dessas notas para cada SNR e foi plotado aqui. Então, o intuito disso é tentar verificar se as técnicas que a gente avaliou anteriormente estão condizentes com a percepção humana. A gente vê que as notas da subtração espectral até 5 dB mais ou menos elas são inferiores. Como foi mostrado anteriormente ali, ele elimina bastante componentes do sinal de fala. A filtragem de Wiener tem um crescimento de nota um crescimento de nota à medida que a SNR aumenta. Para 5 dB mais ou menos as notas já estão elevadas, então o sinal de fala já está com maior qualidade. E a subtração espectral em menos 5 dB essa nota já é superior. Então a gente vê que a subtração espectral, desculpe, a máscara binária em amarelo, em 5 dB ela já possui a nota de 4. Então já possui notas elevadas apesar de uma baixa SNR. Então ela seria a melhor das técnicas. A máscara binária seria a melhor das técnicas. E comparando a subtração espectral com a filtragem de Wiener, a gente vê, por exemplo, em menos 5 dB, que a gente tem uma nota superior para a filtragem de Wiener. Olhando aqui no espectro, em menos 5 dB, a gente vê que o sinal ele possui mais ruído do que o sinal da subtração espectral. Só que, apesar da presença do ruído, na prática esse sinal ainda é melhor, devido a guardar essas componentes do sinal de fala original. E isso também está condizente com o nosso cálculo do erro aqui, que em menos 5 dB realmente a subtração espectral tem um erro superior. Bom, era isso. Obrigado. Aqui são as referências. Obrigado.